noite. Aqui é a Silvia Batista do Chama Verde Ensina. Espero que todos estejam bem, em paz e seguros. Hoje vai ser mais uma live ensinando, hoje vai ter uma aula ao vivo. Gostaria que vocês me falassem se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, para que eu consiga começar aí fluidicamente, falando bem, o som tá ótimo. Que bom, obrigada, Érica. Então tá bom, então vamos lá. Eu sou a Silvia Batista, eu sou coprodutora do Chama Verde Ensina, um projeto que está aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube, com a proposta de levar reflexões e receitas naturais, veganas e sustentáveis, econômicas e descomplicadas para as pessoas produzirem os seus próprios cosméticos naturais, produtos de limpeza de casa e de higiene pessoal. Nessa aula de hoje eu vou ensinar vocês aqui ao vivo a fazer um sabonete líquido para as mãos. Nesses tempos de coronavírus a gente lava a mão, infinitas vezes, e aí é importante a gente perceber o quanto a nossa mão tem ficado ressecada, E se você ainda não percebeu isso, repare como está a sua mão, Dá uma esfregadinha aí na mão, faz um alto carinho, vê como é que está essa mão, vê se está precisando de alguns cuidados, Então a gente acaba gastando um dinheiro, a mais, Ou o álcool em gel que a gente tem que carregar, ou o sabonete líquido. E hoje eu vou ensinar uma receita aí bem bacana para você mesmo fazer, que só vai 3 ingredientes. É uma receita, como eu disse aí no material de divulgação, econômica, terapêutica, vegana e sustentável. Por que sustentável? Porque fazendo essa receita você mesmo, você pode fazer para a família toda, você vai evitar de comprar novas embalagens e descartar no meio ambiente essas embalagens, Mesmo quando a gente separa para reciclagem, a gente não sabe, se isso realmente é reciclado, como é reciclado, qual o percentual disso que é reciclado. E aqui no Chama Verde Ensina a gente tem esse propósito, de trazer reflexões, pensamentos sobre o consumo e a maneira de como a gente está consumindo o mundo. O Chama Verde Ensina está no ar desde a primavera do ano passado, de 2020. Então foi algo que floriu aí junto com a primavera. E num período de coronavírus, num momento de pandemia, então é uma das coisas bonitas e sadias que pode acontecer no meio a tanto caos que a gente está vivendo. Então a gente já produziu mais de 100 vídeos em todas as 3 plataformas, YouTube, Facebook e Instagram. Só no mês de maio a gente já alcançou, e olha que o mês de maio ainda não acabou, mais de 90 mil pessoas com os nossos conteúdos. Então aí você tem conteúdos mais compridos, uma vez por semana a gente faz um conteúdo que é bem denso mesmo, conteúdo para reflexão, mas que muitas vezes também, na maioria das vezes, tem receita. E durante a semana, terça, quinta e sábado, nós lançamos outros conteúdos que são mais curtinhos, para de repente a gente não está aí com tanto tempo, mas quer ter esses drops de consciência e de reflexão. Então a gente tem feito aí esse material. A participação de vocês é super importante para que a gente possa fazer conteúdos cada vez melhores, cada vez mais profundos, cada vez mais de valor para vocês mesmos, Então muitos dos conteúdos que a gente já fez no canal foram pedidos de seguidores. Então você pode também enviar um pedido, E aí, se não é uma formulação que eu já faço, que eu já esteja estudando, eu posso ir atrás, desenvolver uma formulação. E se for algo também que não estiver ao meu alcance, eu vou falar, olha, posso estudar um pouquinho mais e daqui a um tempo eu posso trazer isso para você, porque a gente trabalha muito com essa coisa da transparência e da honestidade. Então eu sei que esse horário é um horário super nobre para todo mundo, então eu agradeço a presença de todas as pessoas que estão aqui. Já consegui identificar alguns amigos e alguns amores aqui, então agradeço ao seu tempo. Então eu vou fazer a receita, mas antes, essa live aula vai ser um modelo muito parecido
com o que eu fazia nas oficinas do SESC, até a gente chegar nesse momento de pandemia, quando toda a nossa programação da Chama Verde foi cancelada, né, as programações presenciais, e acaba sendo um modelo também muito parecido com o que a gente faz hoje aqui no Chama Verde Ensina. Então eu trago as reflexões, trago motivos para você fazer essa receita e finalizo com a receita, e depois vocês me dizem aí se vocês fizeram, se vocês gostaram e o que o pessoal de casa achou. Então, um diferencial das nossas receitas do Chama Verde Ensina para outros, porque vocês sabem, né, que tem um monte de gente aí que tem receita na internet, receita com produtos de nomes esquisitos, que a gente não consegue entender muito bem o que é, qual é a função desse produto, desse ingrediente dentro da receita, onde encontrar. E aqui no Chama Verde Ensina, a proposta, né, o princípio primário é que você consiga identificar o que é e que você tenha na sua casa. Então a gente vai fazer aqui, por exemplo, um sabonete líquido com coisas que muito provavelmente você tem na sua casa, né, estando no Brasil ou fora do Brasil. E assim são todas as receitas do nosso canal, e aí você pode confirmar isso em mais de 100 vídeos que a gente fez por aí. Se você está gostando desse conteúdo, já peço para você enviar aí no coraçãozinho que tem no canto inferior direito da sua tela aqui do Instagram, convite para mais 3 pessoas para também virem aprender a fazer o seu sabonete líquido e também saber um pouquinho mais sobre esse projeto que tem mexido aí com tanta gente e tem trazido tanto conteúdo de relevância. Acho que antes, né, uma coisa que eu não poderia sair sem falar, eu estou fazendo um curso de saberes ancestrais e de curas da floresta. Hoje teve aula e aí o moço, né, um dos pajés que foi hoje, é um curso que tem a cada 15 dias e sempre vem um pajé para trazer sabedorias do povo dele, né? Ele trouxe uma fala muito importante, que é de como a gente tem tratado o planeta e como a gente está lidando com essa situação de pandemia que a gente está vivendo agora. Então, todo mundo quer a vacina, né? Todo mundo quer freneticamente, é isso que a gente fala, né? E aqui eu não estou falando, não sou contra a vacina, muito pelo contrário, eu sou super a favor a todos os tipos de vacina, independente da origem, de quem fez, onde fez, mas que a vacina que traga a cura para isso, que nos traga a saúde, a tranquilidade, né? Ele diz, e essa não é uma fala só desse pajé, dessa que esteve presente hoje na aula, é uma fala de outros pajés também que já estiveram presentes nesse curso, né? A cada 15 dias tem um pajé novo, então você consegue assistir esse curso pelo YouTube, começa às 16 horas, mas você já pode pesquisar aí para se programar para assistir as aulas passadas, que é saberes ancestrais, curas pelas ervas ou algo parecido com isso. É um curso que tem aí todo um apoio de várias universidades voltadas à medicina. Então o pajé falou assim, como que a gente tem lidado com o planeta, né? Então a gente quer a vacina, né? Como é isso, né? Essa nossa sociedade, a gente quer coisas rápidas, né? Então, tô com dor de cabeça, toma um comprimido. Tá com uma dor, né, de nervo, passa uma pomada que a indústria entrega para você. Então, ele falou muito de como a gente está se relacionando e como a gente está envenenando o nosso planeta. E aí eu não estou falando que é aqui a Silvia, a Zuleide, a Jessi, né, a Rosilene, mas sim a espécie humana, né, assim, o homem branco, o homem das cidades, né, como a gente tem comprado coisas que muitas vezes a gente não precisa, passado coisas no nosso corpo que a gente não sabe exatamente o que é e descartado muito lixo no planeta, né? Então, em alguns lugares há a coleta seletiva, mas isso não é tudo, né? Não significa que o fato da gente separar o lixo, efetivamente aquele lixo vá ser reciclado, né? Vá tornar um outro material. E essa é uma fala que a gente traz muito aqui no Chama Verde Ensina. Então, por exemplo, essa embalagem aqui, que é uma embalagem onde eu vou colocar o sabonete que a gente vai fazer hoje, é uma embalagem que eu uso já tem uns 3 ou 4 anos, ela está até um pouquinho defeituosa,
mas é uma embalagem que está atendendo super bem a função dela, que é de guardar um produto, né? Guardar um líquido. E aí você já parou para pensar, e aí vocês me digam aí, se vocês já tiveram essa reflexão, a quantidade de plásticos que a gente descarta num dia, ou num mês, ou num ano, né? Eu já fiz um cálculo que cada pessoa, né, só com os produtos de limpeza, né, só com os produtos de limpeza e higiene pessoal, sem contar cosméticos, sem contar embalagem de comida, a gente joga fora por ano 70 embalagens. Então são 70 plastiquinhos desse daqui, que são que a gente usa uma vez e joga fora, usa uma vez e joga fora, né? E onde que é esse fora, né? Então, onde que vai parar tudo isso que a gente joga fora, né? Que a gente diz que descarta? Muitas vezes isso é descartado sim, mas aqui no Brasil, vou falar para você, minha gente, nem 20% do que a gente separa é descartado. E aí a gente muitas vezes culpa os órgãos públicos, culpa as empresas, né, por não fazerem a logística reversa, por não terem a responsabilidade socioambiental, mas isso também diz muito sobre a gente, né, sobre o quanto a gente compra, né. E a Camila tá falando, esse tal do jogar fora, né, a gente compra muita coisa para jogar fora. Um exemplo disso é o sabonete que a gente passa nas nossas mãos, né. Você já se perguntou o que tem dentro desse sabonete? Como ele é feito? Essa semana eu fui ao mercado fazer compras de coisas básicas e aí passei ali pelo corredor dos produtos de higiene pessoal, porque hoje faria essa live, né? Falei, deixa eu ver o que eu posso trazer daqui pra gente fazer também uma reflexão hoje. E aí vi lá um sabonete de hibisco, né? Que foi uma proposta de sabonete que eu... Vocês estão me ouvindo bem? Deu uma interferência aqui? Me falem se vocês estão ouvindo bem, se está me vendo e me ouvindo de maneira clara e eficiente. Me deem aí um alô. Bom, eu acho que está funcionando. E aí, deu uma travadinha, mas voltou. Tá bom, obrigada, Camila. E aí eu falei, né, vi lá um sabonete de hibisco e o sabonete vermelho, né, como é a flor do hibisco, né. E aí eu tenho, antes de chegar nessa receita que eu trouxe aqui para vocês, essa é uma receita que eu faço há no mínimo 5 anos, mas junto com a equipe a gente falou assim, vamos fazer uma receita diferente, né, para ver, trazer uma cor diferente para as pessoas, vamos fazer um sabonete vermelhão. E aí, minha gente, eu não consegui chegar nesse sabonete vermelhão com hibisco e vou mostrar para vocês qual que é o resultado do sabonete que eu fiz com o hibisco. Qual foi a cor que ele ficou? Esse aqui foi o sabonete. Então eu fiz de uma maneira natural, né, usando uma tintura de hibisco, que é essa misturinha aqui, né? Então vocês podem ver que ele tá bem vermelhinho, tá bem a cor do hibisco, né? Mas olha o resultado do sabonete, né? Então o sabonete líquido acabou ficando num tom muito diferente daquele tom que eu vi lá no corredor do supermercado. Então o que eles colocam? O que a indústria coloca? A indústria coloca corantes sintéticos, né? Para que a gente tenha a ilusão de que aquilo é de fato feito de hibisco, né? E assim, qual que é o mal dos corantes, né? Os corantes muitas vezes eles são feitos com metais pesados, né? Ou é feito de um metal pesado, ou ele pode também ser feito com as moléculas do petróleo. Então imagine a gente está passando ou metal pesado, que muitas vezes pode ser o chumbo, que é um dos metais mais pesados que tem no planeta, ou pode ser uma molécula de petróleo, a gente está passando petróleo, né, modificado, né, sinteticamente na nossa pele. E aí o que isso acontece? Quando a gente passa algo na nossa pele, isso que a gente passa vai direto para a nossa corrente sanguínea. Diferente de quando a gente come, né? Então quando a gente coloca algo no nosso corpo através da boca, passa por todo um processo do nosso sistema digestivo, né? Então passa por vários órgãos, né? Até que de fato vá só para o nosso sangue aquilo que realmente é útil, né? Então é uma fala que eu tenho dito muito, que eu penso que é muito mais preocupante o que a gente está passando na nossa pele e a gente precisa falar disso com urgência, porque são ingredientes que podem alterar o nosso sistema reprodutório,
alterar o nosso sistema endócrino, né? E aí são coisas que a gente não vê assim de cara, a gente não vê de primeira, assim, deixa eu ver o que não é como algo que a gente come e logo na sequência pode dar uma indigestão, né? Então, por exemplo, se a gente bebe muito, a gente sabe como que vai ser o resultado do nosso corpo. Se a gente toma uma porção de comprimidos, né? Agora, quando a gente passa produtos sintéticos através da pele, é algo que vai se escondendo lá no fundinho dos nossos órgãos e pode trazer sinais muito silenciosos, como, por exemplo, alergias, queda de cabelo, rinite, sinusite, dor de cabeça, mal-estar, né, algum taquicardia, e isso a gente não consegue identificar ainda aqui no Brasil através de exames clínicos laboratoriais. Então, muitas vezes a gente pode ter alergia a um corante e a gente não sabe, porque aquele exame que a gente faz da alergia só dá para identificar os corantes nos alimentos. Então, a gente não consegue identificar o corante nos cosméticos, o corante no esmalte, o corante no batom, que é uma coisa que me preocupa muito isso, né? A semana que vem, na quarta-feira que vem, a gente vai lançar um conteúdo aqui, exclusivíssimo, a partir das 7h30, vai estar lançado em todas as nossas plataformas, ensinando a fazer um batom com ingredientes 100% naturais, um batom gostoso, nutritivo, que você pode fazer para as crianças, que você pode fazer para você também. E a gente vai falar também de quais são os malefícios que tem nesse batom que a indústria traz pra gente. Esse batom que a gente passa e fica horas nos lábios, né? Então, penso que seja importante a gente saber o que é que a gente está colocando para dentro do nosso corpo. A Erika tá falando. Exatamente, a gente não sente muito de cara, assim, né? Por exemplo, eu tô há 5 anos sem usar nenhum corante sintético, né? Tanto na cosmética, na alimentação também, né? Mas às vezes a gente acaba dando uma escapulida quando vai na casa de alguém, quando tá na rua e come alguma coisa. Nesses tempos de coronavírus, de pandemia, a gente não tem ido na casa de ninguém, nem comido muito na rua, mas antes disso, isso estava acontecendo, né? De eu acabar consumindo alimentos na rua. Então, hoje eu consigo perceber a diferença no meu corpo, né? Então, eu consigo ter o meu olfato muito mais sensível, né? Então, eu consigo sentir, assim, de longe alguns aromas. O paladar também, né? Então, quando a gente vai usando muitos ingredientes sintéticos, isso vai mexendo com os nossos sentidos, né? Com o nosso olfato, com o nosso paladar, com a maneira como a gente digere os alimentos, como os nossos órgãos funcionam, né? E até de coisas mais intensas, né? Como, por exemplo, a reprodução. E aí a gente precisa pensar também em outras coisas, né? Por exemplo, a gente não está sozinho aqui nesse planeta, né? Nós não somos a única espécie animal, né, que vive aqui no planeta, que está ocupando essa grande casa que é o planeta Terra, né? Que é uma casa comum, né? É o mesmo lugar, é a mesma casa minha, da Érica, da Camila, né? Das vacas, dos bois, dos coelhos, né? E de tantas outras espécies que estão aqui. E a quantidade de produtos químicos que a gente tem usado está afetando diretamente a continuidade dessas espécies. Então é algo que a gente precisa ter uma atenção e dar um olhar aí mais carinhoso para a maneira de como a gente está se comportando. Aqui no Chama Verde a gente já trouxe receita de lip balm, de creme para as mãos, de óleo para massagem. A gente fez uma live com a Ana Machado nesse mês, uma live muito deliciosa, ensinando a fazer uma massagem, ensinando uma mistura para óleos, né? Depois vocês podem dar uma olhadinha lá, pode ser bem benéfico para vocês. E acredito que a gente possa falar também das fragrâncias, né? Do como, não sei se vocês já perceberam isso, falem aí para mim, quem está assistindo, se já teve essa percepção de quando você entra num lugar, né? Aí pode ser no ônibus ou na casa de alguém ou no Uber, né? No carro do Uber, os cheiros fortes, né? Então esses dias eu entrei num carro de Uber que eu tive vontade de sair. Eu falei, gente, mas pra que tanto cheiro, né? O que a gente tanto quer mascarar com esse cheiro, né?
Vocês já perceberam isso quando vocês entram no Uber ou no ônibus, que alguém passou por ali e deixou um perfume muito forte, né? E isso pode incomodar. Então, às vezes a gente não tem muito esse simancol, né? De, eu vou passar esse perfume porque eu gosto muito, eu quero ficar com ele sentindo o cheiro desse perfume o dia inteiro. Mas talvez a pessoa que vai passar perto de você não queira saber, né? Não goste desse perfume, né? Ou incomode a ela, né? Tem muita gente que tem alergia às fragrâncias sintéticas, né? Eu sou uma dessas pessoas, né? E aí, quando eu falo isso, eu paro para pensar também. Não sei se sou eu que sou alérgica ou se a maioria dos corpos, né, são alérgicos, porque você está colocando ali um aroma que é completamente sintético, né, que está invadindo um dos nossos principais sentidos físicos, que é o olfato, né? A gente tem uma memória olfativa e uma capacidade olfativa imensa, né? É um dos nossos principais sentidos mais aguçados, é o olfato. Então, quando você entra num carro e tem esse perfume fortíssimo, né? Acho que vale a gente repensar também de como a gente usa os perfumes, né? Quais escolhas a gente faz de perfume, né? Então, tem muita gente por aí que está fazendo perfume natural, terapêutico, floral, né? Que também trate, né, das nossas emoções e do nosso comportamento. Então, penso que é mais uma coisa para a gente refletir aqui, para quem gosta de reflexões e gosta de pensar. Eu tenho pensado muito sobre isso e hoje eu consigo perceber a Silvia que era, né, antes de 2015, né? 2015 foi quando comecei com a Chama Verde e aí tive uma mudança muito radical, né? Não acho que todo mundo precise ter essa mudança radical, mas acho que a gente pode e precisa ir mudando aos pouquinhos para que a gente tenha mais qualidade de vida, para que a gente tenha uma vida mais longa e que a gente também não agrida aos outros, né? De acordo com as escolhas que a gente faz no nosso cotidiano, e às vezes são escolhas tão pequenas, mas que pode fazer toda a diferença na vida do outro, por exemplo. Então, essa situação que eu falei para vocês de ter entrado num carro da Uber e ter sentido vontade de sair imediatamente, a pessoa que passou o perfume provavelmente nem pensou nisso. Ela queria ficar perfumada o dia inteiro, né? E às vezes tem uns perfumes que impregnam na roupa, né? Impregna no estofado, né? E quando vem aquela pessoa na nossa casa, minha gente, que o cheiro você sente de longe, assim, a pessoa vai embora e o perfume dela fica uns 2, 3 dias ainda na sua casa, né? Tudo isso aí são perfumes sintéticos, né? Perfumes que é uma formulação feita em laboratório, né? Que não é da natureza e que o nosso corpo não consegue digerir, não é compatível ao nosso corpo. Então, olha o que a gente está fazendo com a gente mesmo, né? Colocando algo que pode ser tóxico. E a gente tem aí milhares de pesquisas falando sobre isso, né? Eu tenho um site que eu pesquiso muito, que talvez possa ser útil para vocês, que o nome dele é EWG, então E de elefante, W de Washington e G de gato.org, que lá você consegue identificar, né, ler o rótulo dos seus produtos, né? Muitos produtos, assim, é um site em inglês, então a maioria dos produtos que estão cadastrados lá são produtos que vendidos internacionalmente. Então lá você consegue, assim, fazer a leitura do rótulo, identificar qual é o nível de toxicidade dentro daquele produto e quais os malefícios podem trazer para a nossa saúde, né? Então já tem um monte de gente aí estudando, pesquisando sobre isso, né? E defendendo que a gente tenha cosméticos mais saudáveis, né? Mais gentis conosco e com o restante do planeta também. Eu vou te dar 3 motivos para você fazer esse sabonete que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu já fiz antes, né? Deixei ele pronto com essa cor muito bonitinha, o mesmo sabonete que eu fotografei para fazer o material de divulgação. Então, 3 motivos para você fazer o seu próprio sabonete dessa receita super gostosa que a gente vai fazer aqui. Primeiro, a gente deixa de descartar. Quando você deixa de comprar, acompanha comigo esse raciocínio. Quando eu poderia ter comprado esse sabonete líquido, né?
mas essa embalagem aqui era de uma embalagem de produto chama verde antes, né? Quando a gente ainda usava plástico, mas agora a gente não usa, não tem mais nenhum produto em embalagem plástica. Essa é uma grande vitória. Então essa embalagem foi comprada há 3 anos, como eu já falei para vocês, e já foi usada diversas vezes. Se eu tivesse comprado esse sabonete líquido, né, de uma indústria, numa loja de cosméticos ou pela internet, e eu não soubesse fazer nenhum produto para encher esse pote depois quando ele estivesse vazio, como esse daqui, o que eu ia fazer? Eu ia jogar fora. Por que eu vou ficar guardando um pote vazio? E aí você pensa em quantos produtos, quantos cosméticos a gente usa durante um dia, e quando eles acabam, a gente muitas vezes não sabe como preencher essas embalagens, joga as embalagens fora. E aí eu até faço um desafio para você, de você juntar aí por um mês só, né? Esse momento que a gente acaba ficando mais em casa durante a pandemia, acaba tendo um olhar mais observador para os nossos hábitos, para a maneira como a gente vive e convive e consome. Experimenta por um mês ficar guardando todas as embalagens que você fosse descartar, né? Só de cosmético, né? Aí aqui eu não estou falando de produtos de alimento, eu não estou falando de produtos de limpeza de casa, eu não estou falando de produtos de higiene pessoal, só de cosmético. Eu fiz isso e aí, quando eu ainda comprava, né, os cosméticos industrializados, isso me chocou muito. Eu falei, nossa, eu não tinha noção de que eu pudesse gerar tanto lixo assim, né? E aí me deu uma aflição. Eu falei, gente, e agora o que eu vou fazer, né? Eu não quero descartar, mas também não sei como resolver isso, né? Como lidar com essa questão. Então, o Chama Verdicina veio com essa proposta, né, de fazer com que você faça os seus cosméticos em casa, reaproveitando as embalagens, né, e deixando de jogar fora e de descartar, e evitando também que esse material possa parar em lugares que você nem sequer possa imaginar, como por exemplo, num rio, né, numa praia, num oceano, numa cachoeira, e que daqui a alguns anos esse plástico aqui vire microplástico, né, com a ação direta do sol, ele vai reduzindo, vira um grãozinho, parece um grão, né, uma sementinha, e acaba entrando na barriga de outros animais, né? Então, tem outros animais que estão sofrendo por isso. Então, acho que a gente precisa ter esse olhar mais gentil com as outras espécies que estão coabitando aqui no nosso planeta. Esse é um motivo. O outro motivo é a minha saúde. Como eu não sei, né, ou assim, muitas vezes, hoje eu já consigo entender o que está escrito lá no rótulo, por exemplo, de um sabonete líquido, mas se não é todo mundo que sabe entender, que tem também, né, cabeça para isso, porque às vezes a gente tem tantas coisas para resolver, pensar durante o dia, e isso às vezes acaba passando despercebido, né, do nosso olhar e da nossa atenção, né? Quando a gente se pergunta, o que será que tem? Como será que é feito esse produto, no caso esse sabonete líquido? Então, como falei para vocês, tem aí a fragrância, tem o corante, tem o lauril também. Essa semana no Chama Verde Nutri eu fiz um post falando sobre os perigos do lauril, né, que está presente aí em muitos dos produtos de higiene pessoal. Então vale a pena também você dar uma olhadinha e saber se orientar, né? Acho que a minha missão é essa, assim, é trazer luz para essas coisas do cotidiano que todo mundo usa e que muitas vezes as pessoas não sabem como isso pode fazer mal. E o terceiro motivo, que é o principal motivo para eu fazer esse sabonete líquido, é para cuidar da minha família também, né? Para cuidar das pessoas que vêm até a minha casa, né? Os meus amigos, as pessoas com as quais eu me relaciono, né? Que tem esse cuidado, né? Então, eu gosto muito de cuidar das pessoas. Então, quem vem na minha casa pode ter acesso a um sabonete líquido, né, que é 100% natural, que não vai causar alergia, né, que não vai deixar a mão coçando ou vermelha depois. Então, esses são 3 motivos e acredito que se você também se preocupa com a sua família, isso pode ser um motivo razoável para você também fazer o seu sabonete líquido a partir de hoje. Um outro produto que eu trouxe, né, que eu fiz também,
dentro dessas tentativas de fazer um sabonete com outra cor para trazer para vocês, foi um sabonete de eucalipto, que é este daqui. Esse é o resultado do sabonete de eucalipto, gente. Então você consegue perceber que a cor dele ficou bem diferente, né? Não tem nada de eucalipto aqui. Espera aí que eu vou acender a luz pra gente ficar um pouquinho escuro. E aí você consegue perceber que não tem nada de cor de eucalipto nesse sabonete, né? O eucalipto, né? Esse sabonete de eucalipto que a gente compra das indústrias é outro sabonete que é cheio de corante, né? E que também pode fazer mal pra gente, e que o eucalipto ali passou longe, gente. Nem a cor do eucalipto e nem o cheiro de eucalipto, né? Então esse daqui tem um cheiro sim de eucalipto, bem gostoso, né? Eucalipto é uma erva que ela é muito boa pra gente tratar as questões pulmonares, respiratórias, né? Então você pode também fazer esse sabonete, né? Ao invés de fazer com a coloração que eu vou trazer aqui, você pode fazer dessa maneira aqui que eu fiz. Então, qual que vai ser a base da nossa receita? Vai ser esse produto que a gente chama de alcoolatura. Nesse caso, essa aqui é uma alcoolatura de eucalipto. Então, o que que tem aqui? Aqui tem álcool líquido. No caso, eu usei o álcool 70, que é o álcool que a gente está usando, né, aí para higienizar a mão, higienizar a casa, higienizar a mesa, os produtos quando chegam da rua, o volante do carro, tudo, né? Então já compra logo de 5 litros de álcool líquido, que a gente sabe que vai usar e daqui a pouco vai ter que comprar de novo. Comprar, né, a folha da sua preferência, no caso eu comprei eucalipto, porque eu sei que está chegando aí o inverno, né? Dia 21 de junho chega o inverno e sei que o eucalipto vai ser muito bom para mim, porque é uma erva que é quente também, é uma erva que descongestiona o pulmão. Então você pode já ir pesquisando aí o eucalipto, né? E aí como eu fiz essa alcoolatura? Enchi esse vidro, que era um vidro de azeitona, inclusive, ou azeitona não, de palmito, e depois enchi de álcool. Então coloquei lá as folhas secas, e aqui você pode fazer isso com qualquer folha seca. Então, folha de limoeiro, de pé de laranja, de goiaba, de hortelã, fica incrível, eu já fiz, eu também gosto muito de hortelã, ou de qualquer outra folha. Então deixa lá de molho no mínimo 1 semana no álcool e ele já vai soltar essa cor aqui, né? E aí você pode fazer várias receitas com ele lá no Chama Verde Ensina, no nosso projeto, tem várias receitas que dá para fazer com alcoolatura. Então, para você perceber e assim observar, né? Aquele produto lá que a gente compra e diz que é de eucalipto, não tem nada de eucalipto lá, gente. Então eu fico muito brava de como a indústria engana nós, né? Engana os consumidores, muitas vezes cobra um valor muito alto por um produto e não entrega, né? Não é isso que entrega pra gente. Então, o que a gente vai usar hoje a base é essa aqui, ó, casca de limão. Então eu fiz lá o meu suco de limão, né? Espremi, eu cortei o limão, usei o limão para fazer alguma limpeza doméstica ou para fazer qualquer outra, um suco, uma torta, um chá. Vou guardando as cascas no congelador. Quando tiver uma determinada quantidade de cascas, eu coloco aqui nesse vidro, qualquer outro vidro também. Esse aqui era um vidro de café solúvel e preencho com álcool. Aqui eu tô falando álcool 70, mas você pode usar qualquer outro álcool, né? O 36, o 42, álcool de cereais também. Mas aí se atente que esses álcools, diferente do álcool 70, eles não têm uma ação tão antiviral quanto o 70, né? Então, por exemplo, o álcool de cereais, como ele tem uma concentração muito alta, ele evapora antes de efetivamente matar ali vírus, né? Ou qualquer outra cepa que possa ter ali no ambiente ou na sua mão. Então, essa é a base do nosso sabonete líquido, que vai chegar a cor. Então, aqui eu deixei, nesse caso, eu deixei 2 semanas descansando as cascas de limão no álcool e o resultado foi esse daqui.
né? Então essa aqui é uma alcoolatura de limão que ficou por 2 semanas descansando. E aí guardei aqui nessa embalagem. E daqui eu posso fazer várias coisas com ela, né? Então eu posso fazer, como eu já mostrei antes, um detergente para louças e hoje um sabonete líquido. Outro componente que a gente vai usar, que é a base do sabão, né? Aqui a gente não vai fazer um sabão do zero, né? A proposta é fazer receitas descomplicadas. Então eu vou mostrar para vocês qual é a embalagem de sabão que eu uso. E aqui eu não estou fazendo propaganda de nenhuma marca, não estou ganhando nada para usar essa marca, mas é só para facilitar a vida de vocês, caso vocês queiram usar o mesmo sabão que eu estou usando aqui, que é essa marca aqui, né? Eu já usei várias outras marcas, já usei acho que umas 4 marcas diferentes dessa, e nenhuma delas eu gostei do resultado, porque o sabão parece que fica meio pastoso, liguento, não fica uma coisa tão gostosa como essa daqui, né? E aí, eu não sei se você já percebeu, né? Mas esse sabonete ele é um pouquinho mais líquido, né? Vou sacudir para vocês verem como ele faz sim espuma, né? Ele é um pouco mais líquido do que os sabonetes convencionais, porque aqui a gente não usa nenhum espessante, né? E nenhum anticoagulante, que são sintéticos que fazem com que o produto, o sabonete, fique sempre ali na mesma textura, né? Que é algo para você observar também. Repare como os produtos cosméticos, né, ou de limpeza pessoal ofertados pela indústria, eles têm sempre a mesma textura, né, a mesma densidade, né, ele não muda conforme a estação. Então ele é sim um pouquinho mais líquido, mas não deixa de limpar, né, ele faz espuma sim. Então todo mundo que vem aqui em casa, esse sabonete que eu coloco para lavar as mãos. E aí foi perguntado para mim assim, mas como que foi isso aí na sua casa, né? Como você trouxe esse sabonete? Porque quando a gente vai, né, usar aquele sabonete que é o pump, né, de apertar assim, a gente espera que saia algo, um gel, algo cremoso, né? E aí na sua casa sai algo líquido. Como que é isso, né? Foi fácil para as pessoas migrarem, aceitarem, né? No começo eu recebi a observação assim, amor, esse sabonete podia ser mais cremoso, né? Ele é muito mole, muito líquido. Então, assim, é algo que é diferente do que a gente está habituado, mas isso que eu tô falando para vocês. A gente tem um hábito que foi a indústria que nos trouxe, né? E que a gente pode mudar a qualquer momento, né? Não vai deixar de funcionar. A Camila perguntou, esse sabonete é encontrado em algum lugar específico? Onde achamos para comprar? Esse é um sabão, né? O nome dele é um sabão de coco artesanal. Eu encontro ele no mercado aqui perto de casa, encontro ele com facilidade, então acredito que vocês possam encontrar também, tanto em mercados pequenos, né, como em mercados de grandes redes, né, como esses mercados que estão aí no Brasil todo. E por que eu gosto dele? Porque ele, de todos os sabões que eu testei, esse é o sabão que tem menos ingredientes, né? Então, se você de repente não achar esse daqui, né, e quiser comprar uma outra marca, né, e lá na prateleira tiver 2 ou 3 marcas, procure pela marca, né, leia lá, né, nos ingredientes que tenham o menor número de ingredientes, né? E como que você vai fazer com esse sabão? Então vai lá, comprou, esse é um sabão que você pode usar para lavar roupa, né? Ele é vendido para lavar roupa, muita gente compra para lavar as roupas dos bebês. Eu lembro que o meu pai usava, né? Hoje ele já não usa mais esse sabão, mas ele gostava muito de lavar os cabelos com esse sabão, né? Quando ele estava cabeludo, porque ele dizia que era ótimo, o cabelo ficava mais sedoso, mais soltinho, né? E esse sabão é um sabão que eu uso para base do nosso sabonete e para outras receitas também. Depois você pode ver lá no nosso canal, quando eu terminar aqui a live, a receita de detergente líquido. Então eu peguei, a gente aqui vai fazer uma receita que vai render 1 litro de sabonete líquido, né? Então aí você pode fazer umas porções diferentes. Então assim, para a barra aqui nessa embalagem vem 5 barras de sabão, mas esse sabão também é vendido individualmente, né, numa barrinha de 200 gramas. Então você vai cortar essa barra ao meio
e vai ralar num ralador de alimentos, um ralador que você tem aí na sua cozinha. Eu já ralei antes de começar a live para ficar mais prático aqui pra gente. Então, ó, então ele ficou assim, né? Ficou parecendo um coquinho ralado, né? Tem cheiro de coco ralado, eu adoro. Então aqui a gente pode colocar meia barra de sabão, que vai ser 100 gramas, para 1 litro de água fervente. Isso é bem importante, a água tem que estar fervendo para que os grãozinhos aqui se dissolvam, né? Então eu também já trouxe aqui a água fervida nessa garrafa, né, bem quente, para a gente misturar. Então aqui você pode fazer numa outra embalagem, né? Eu escolhi fazer nessa embalagem de vidro para que vocês possam ver o resultado. Olha aí a fumacinha saindo. E aí você vai vendo que o sabonete já vai começando a derreter. Vai precisar que a gente misture, né? Mexa um pouquinho para ajudar a dissolver melhor. Quanto mais quente tiver a água, mais fácil vai ficar para dissolver esse sabão. E aí você pode fazer numa panela. Aqui, como a gente usa muito, né? E eu gosto muito desse sabonete líquido, eu já faço logo de um montão, assim, de 5 litros. Então, para 5 litros, eu vou usar 2,5 barras de sabão, né? Pensando que cada meia barra vai me resultar em 1 litro de sabão. Então, bem rapidinho, ó, ficou completamente dissolvido, tá vendo? Tá uma água. E aí vocês estão vendo que não tem cor nenhuma, né? Tá transparente a cor da água. E agora que vai acontecer a magia, minha gente. Então, eu vou pegar aqui essa alcoolatura de limão, né? Aqui você pode fazer de outra fruta cítrica também, né? Ou como eu trouxe aí os exemplos para vocês. Você pode fazer tintura de hibisco, ou tintura de eucalipto, de hortelã, depende de qual é o benefício que você vai querer trazer. Então, por que eu trouxe limão? Primeiro, porque o limão é um antigripal, né? E agora a gente já está num período mais frio, né? No Brasil todo. Aqui em São Paulo, vocês estão vendo que está super frio, eu estou super agasalhadinha, deve estar em torno de uns 20, 18 graus. E eu gosto muito do cheiro do limão, eu gosto muito dos cheiros dos cítricos, são cheiros que eu nunca me enjoo. Mas aí você pode fazer de outra coisa, né? Outra coisa que eu já fiz também foi de tangerina, né? Essa época do inverno, do frio, a tangerina está em safra de tangerina. Então você pode comer a tangerina, a mexerica, e guardando as cascas e depois fazer um sabonete líquido super cheiroso. Então, para cada litro, você pode usar 50 ml, né? Que vai dar mais ou menos 2,5 colheres de sopa de alcoolatura. Então aqui eu vou colocar 2 colheres, porque eu tô fazendo um pouquinho menos, né? Um pouco menos de 1 litro. E aí, olha só como ficou bonita essa cor. Você pode colocar uma quantidade maior, né? Uma quantidade menor, se você quiser mais escuro, né? Então aí é um sabonete personalizado, você pode escolher como que você vai fazer o sabonete e pode ser também uma opção de presente, gente, né? Como a gente, por exemplo, uma pessoa aqui que eu sei que está assistindo a nossa live, que eu já vi passando por aqui e que trabalha externo, é a Sati, né? Ela trabalha fora e provavelmente ela precisa lavar a mão muitas vezes ao dia, né? Então, assim, o que a OMS recomenda é que se tiver a oportunidade de lavar a mão, lave a mão ao invés de usar o álcool, né? É muito mais seguro a lavagem, né? Então, você pode carregar numa embalagem bonitinha dessa, ou em qualquer outra embalagem que você tenha aí de algum produto que já acabou na sua casa, que você já usou, né? E ressignificar essa embalagem. Então, deixar de jogar fora uma embalagem que você pode usar novamente, pode presentear alguém com isso. Então aí o ideal, se você for colocar numa embalagem plástica, como essa aqui que eu trouxe, né? O ideal é que você aguarde esfriar, né? Então aqui ainda tá fumaçando, vai continuar essa cor quando esfriar. E aí o que pode acontecer com o seu sabão com o passar dos dias? É que embaixo ele fica um pouquinho branquinho, né? Que é o sabão de coco que vai
cedendo, né? Vai ficando aqui embaixo. Mas aí é só você agitar, né? E vai misturar novamente. Então, assim, a mesma receita que eu fiz aqui, né, hoje com vocês, eu fiz desse sabão e já embalei. E aí vocês vão ver que sim, faz espuma, né? Quando a gente falou de fazer esse sabonete, perguntaram assim, mas esse sabonete faz espuma? Sim, faz espuma, né? A gente ainda vai falar muito de espuma aqui no Chama Verde Ensina. A gente já fez um vídeo especial para isso, né? Depois vocês podem dar uma olhadinha lá, que chama O Charme da Espuma e o perigo que é, né, a espuma também, e os aditivos químicos que são colocados nos nossos sabonetes para que façam espuma, né? E aí vou perguntar para vocês, né, se vocês já fizeram alguma receita dessas que a gente ensinou aqui no Chama Verde Ensina, ou se você já fez alguma outra receita de produto de higiene pessoal ou de cosmético. Então fala aí para mim. A Erika tá falando. Espuma demais não é bom, né? Não, espuma demais é algo que a publicidade, né? E esse sistema de compra que a gente vive, vendeu essa ideia pra gente, né? De que a gente precisa da espuma para limpar. E essa ideia tá em todos os produtos de limpeza, gente. Né? Não só dos nossos de limpeza pessoal, mas de limpeza da casa, né? Então, o sabonete tem que fazer muita espuma, o shampoo tem que fazer muita espuma. E não é a espuma que limpa, né? São os agentes. Os agentes, que aqui no caso, né, é o óleo de coco somado com a soda cáustica, porque essa é a maneira que a gente faz sabão aqui nesse planeta há centenas de anos, né? Que é a mistura, que é você pegar uma gordura e somar essa gordura, a soda cáustica e água, e aí você saponifica a gordura. Né? Então, a maioria dos sabões são feitos assim, né? Então, essa é uma maneira da gente fazer a espuma, né? E aí, o que acontece? Esse pessoal que faz, né, que vende produtos que fazem muita espuma, é isso, né? Então, assim, quanto mais espuma faz, mais água você vai precisar para enxaguar esse lugar, né, que fez muita espuma, né? Ou seja, o cabelo, ou seja, o corpo, ou seja, as mãos. E aí tem esse quesito também para a gente refletir. O quanto de água a gente precisa, né? E o quanto de água a gente tem usado durante essa pandemia nessa lavagem das mãos, né? Com tantos sabonetes industrializados, sintéticos e cheios de lauril que tem aí sendo sido ofertados para a gente. Então, é isso, né? A gente está perto do fim. Eu espero que você tenha gostado da sua receita. Eu tô vendo que tem gente chegando aí agora. E a Jane tá falando, economia mais saúde igual vida longa. Exatamente, Jane. Né? Então, com essa receita aqui de sabão, então você economiza, né? Eu não sei exatamente qual que é o valor de um sabonete. Eu lembro que ontem, quando eu fui no mercado, era uma embalagem de 250 ml e o valor era de R$17. E nem era assim um sabonete uau, era um sabonete comum, né? Esse sabonete que eu falei pra vocês que tinha um pseudo cor de hibisco, que ali não tinha hibisco nada, né? Ele era R$17. Então aqui, com essa barra, né? Com esse montão aqui de sabão, que eu consigo fazer 10 litros de sabão, eu gastei R$15, né? Que é a média desse sabão aqui. Então, assim, é muito mais econômico, é muito mais sustentável, né? Então, essa marca de sabão, um dos motivos, eu acabei não falando, essa é uma marca biodegradável. Então, esse sabão, porque esse é um dos motivos que eu gosto mais de usá-lo, é que ele não vai agredir ao ambiente, o meio ambiente, quando ele for solto, né? Então, depois é uma outra coisa pra gente refletir. Então, você lavou a mão, para onde que vai essa espuma, né, que saiu da sua mão, que saiu da sua pia, do seu encanamento? Né? Será que isso está poluindo algum lugar, algum rio, uma nascente, uma afluente? Né? Aqui na cidade que eu moro, em Osasco, a gente tem mais de 150 nascentes. Será que isso que a gente está usando não está poluindo também essas nascentes? É uma coisa para a gente também, um questionamento para a gente trazer, né? Como que é esse processo de quando a gente descarta água no meio ambiente.
Então eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Então façam aí na sua casa. A gente vai deixar o conteúdo disponível nas redes sociais. Compartilha com quem você quer bem, que você deseja que tenha mais saúde, um pouco mais de consciência e que tenha também esse novo olhar, né? Um olhar mais gentil, né? Tanto para si quanto para o planeta como um todo. Eu agradeço o tempo que você ficou aqui, todo mundo que passou e que ficou até o final, todo mundo que passou e deu só uma olhadinha. Espero que vocês fiquem bem, em paz, com saúde e a gente se vê por aí. Grande abraço!